Bom dia, meus irmãos, graça e paz, né? Hoje, quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023. Muito bom receber você aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje o texto da nossa reflexão é um dos salmos mais bonitos, um dos que eu mais gosto nas Escrituras, que é o Salmo de número 126, que diz assim, ó: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esse é um texto pós-cativeiro. Para quem não está familiarizado com a história de Israel, o povo de Israel ficou cativo, ficou prisioneiro dentro do cativeiro babilônico durante 70 anos. Foi o cativeiro babilônico, depois o cativeiro persa, né? Quando a Babilônia foi tomada, quando surgiu um novo império, o Império Persa, e tomou a Babilônia, o Império Babilônico, Israel estava lá dentro, o povo de Judá, né, os judeus, estavam lá dentro e ficaram lá durante 70 anos. 70 anos, naquele contexto, era muito tempo. Na verdade, 70 anos é muito tempo. Mas considerando que eles viviam pouco, porque a vida em si não oferecia muita estrutura para que a pessoa vivesse muito tempo. Inclusive, o Salmo 90, se não falha a memória, vai falar assim, que o tempo de vida de uma pessoa é 70 anos. Passou disso é cansaço e enfado. Né? Então, assim, era considerado uma pessoa de 70 anos de idade uma pessoa muito idosa já, né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu me referia a uma pessoa de 40 anos, 45 anos de idade como um velho. Aquele velhinho ali de 40 anos, você lembra disso? Você que tem aí, como eu tenho 48 anos de idade, você que tem essa faixa de idade, você lembra disso. Que quando você era pequeno, quando você era criança, você considerava uma pessoa de 30, uma pessoa de 35 anos como um idoso. Né? Hoje em dia você vai na academia e você vê lá pessoas de 70 anos puxando ferro com todo vigor, inclusive parabéns ao Geraldo, né, esposo da Rosali, que hoje está completando 70 anos e é corredor de maratona, né? Viaja para todo lugar aí para correr maratonas. Mas não era o caso. No texto bíblico aqui, era considerado uma geração com 40 anos de idade. Então, a geração de 40 anos. Então, muitas das pessoas que estavam no cativeiro nasceram no cativeiro, não conheciam nem a terra que eles estavam voltando, que o povo estava voltando agora. E muitos que estavam voltando já estavam bem idosos, né? E o texto começa dizendo assim, ó: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro e estávamos voltando para Sião, era como se fosse um sonho. Parecia que isso nunca ia acontecer. Muitos morreram no cativeiro e parecia que nunca ia acontecer o fato deles voltarem para a terra, considerando que a terra que eles estavam voltando é chamada Terra Prometida, uma terra prometida a Abraão. Né? Deus falou que vou te dar uma terra que mana leite e mel, que era a terra de Canaã. E foi lá que o povo se estabeleceu. E de repente eles são retirados dessa terra, essa terra é toda devastada pelos inimigos, e parecia que acabou o sonho, acabou ali a promessa. Deus amaldiçoou nossa vida, nossas bênçãos desapareceram, nunca mais vai acontecer isso. E num piscar de olhos, num momento, Deus permite que eles saiam do cativeiro persa e voltem para a Palestina novamente, né? Posteriormente chamado de Palestina, mas voltem de novo lá para a terra de Canaã, para repovoar aquela terra, para tomar posse de novo daquela terra. Isso parecia um sonho. Tem certas coisas que Deus faz na nossa vida que parece sonho. Tem certas bênçãos que Deus concede a nós que deixa a nossa perna bamba, né? Você fala, gente, não acredito que está acontecendo isso. Não acredito que está acontecendo isso. Uma proposta que aparece, alguém que surge, uma coisa que você está esperando acontecer há muito tempo. Quantas pessoas Jesus encontrou ali que estava 12 anos esperando uma cura, outros 38 anos esperando uma cura, talvez achou que nunca ia acontecer. De repente Jesus passou na vida daquelas pessoas e a vida delas foi mudada, né? Isso pode acontecer comigo e com você também, né? Deus tem propósitos. O cativeiro cumpriu o propósito dele. O cativeiro babilônico e o cativeiro persa, eles cumpriram o propósito de depurar daquela nação aquilo que eles tinham de ruim. Porque quando eles chegaram na terra prometida,
eles começaram a abandonar o Senhor, começaram a ir atrás de outros deuses, outras divindades, atribuindo a outros deuses as bênçãos que estavam chegando na vida deles. Então Deus permitiu que aquela calamidade acontecesse na vida deles, para que eles esquecessem esses outros deuses e conferissem, tivessem certeza absoluta que Deus é o único Senhor. Eles voltassem a apregoar isso, e de fato o povo judeu é até hoje monoteísta, né? Não crê em outros deuses, como o povo de Canaã acreditava, como muitos às vezes acreditam, né? Então, isso aconteceu para purificar aquela nação. Há certas coisas que Deus permite que aconteça na nossa vida, que é para tirar mesmo algumas coisas da gente, do nosso coração, né? A Bíblia diz assim, o fogo para o ouro e o crisol para a prata, assim como o fogo é para o ouro e o crisol para a prata, assim é a tribulação ou a angústia, às vezes, tantas vezes, estou parafraseando o texto, para a nossa vida. Ou seja, o ouro só tem valor depois que ele é muito fogo, ele é derretido, então toda a impureza é retirada e ele fica puro, ouro puro, aí ele tem valor. A prata tem um líquido, que a prata é misturado com a prata, chamado crisol, né, esse líquido, e tira toda a impureza da prata e deixa então valiosa. E assim também é a nossa vida. Muitas coisas são colocadas na nossa vida, vêm como tribulação, para depurar, para tirar de nós, né? Então, eles falam aqui, ó, era como se a gente estivesse sonhando, a nossa boca se encheu de alegria, se encheu de riso, e as nações ao redor percebiam isso e falaram, grandes coisas fez o Senhor por eles. Tem momentos que as pessoas ao nosso redor, elas não têm como não admitir que Deus está nos abençoando. Uma vez eu estava pleiteando uma causa e aconteceu. Rapidamente, Deus desembolou tudo e as coisas aconteceram. Todo mundo que estava ao meu redor naquele contexto, no local de trabalho, viam aquilo que eu estava trabalhando para conquistar, para chegar lá, aquele objetivo que eu queria. E era impossível, eu não tinha condições de chegar por mim mesmo aquele objetivo. E de repente, em pouco tempo, poucos meses, as coisas se desembolaram, poucos meses mesmo, tipo 2 meses, as coisas se desembolaram e aconteceram. Foi a compra do nosso apartamento, eu vou falar aqui para não ficar dúvida aí, não ficar ninguém maquinando. Quando a gente estava querendo comprar um apartamento, a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso, e eu me pus em oração, fiz uma campanha de oração de 3 em 3 horas, orando, jejuando e buscando a Deus. Falei, Senhor, dá esse apartamento, dá essa casa para a gente morar. E começando a falar, era uma necessidade que a gente tinha. E então, em poucos meses, 2 meses, a gente conseguiu comprar. Aí uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, rapaz, Deus é bom para contigo mesmo, hein? Quanta gente fica aí anos e anos tentando, não consegue, você em 2 meses conseguiu. Como Deus tem sido bom para você. Então as pessoas percebem quando você é abençoado. E isso é um cartão de visita para Deus, né? Abençoar as nossas vidas é testemunho para as pessoas também atribuírem a Deus as bênçãos que estão acontecendo, né? A pessoa até falou assim, você é um queridinho de Deus. Eu não sou não sou queridinho não. É a misericórdia dele. Tudo que acontece na nossa vida é pela misericórdia dele, pela graça dele mesmo. Então, a gente precisa ter essa noção. E eles tinham essa noção aqui, olha. O povo dizia, grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles mesmos vão falar depois, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gente precisa se alegrar com as bênçãos que Deus nos concede, sabe? Às vezes tem coisas que Deus faz, e Ele nos abençoa todo dia, né? E às vezes tem coisas que Deus faz que a gente passa despercebido, a gente agradece no primeiro momento, depois nunca mais agradece, começa até a reclamar. Às vezes um emprego, um trabalho, sei lá, uma faculdade, ou um filho, ou qualquer outra coisa. Você está batalhando em oração para conseguir, consegue, agradece a Deus. Passa algum tempo, começa a reclamar daquilo, né? Uma vez eu conversando com uma mãe sobre isso, né, eu falei exatamente isso com ela, porque a menina era doida para ser mãe. Doida para ser mãe. Ela tentou engravidar várias vezes, e conseguiu, ficou grávida. Depois começou a reclamar que não dormia direito, que não comia direito, que não tinha vida direito, começou a reclamar da maternidade. Eu falei, gente, mas você orou a Deus pedindo. Então a gente tem que aprender a agradecer sempre. Senhor, muito obrigado pela bênção que eu recebi. Deus se agrada do coração grato. Deus se agrada do coração alegre, do coração que festeja as suas bênçãos, sejam elas bênçãos grandes ou pequenas, né? Então, é isso. Aí ele fala assim, ó, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus molhos. Eu conheço gente que chorou muito na vida e agora está rindo, agora está feliz. Conheço gente, porque o momento do plantio, quando a gente está plantando na nossa vida, requer de nós muito esforço mental.
né? O plantio não é uma coisa imediata, não. Você tem que fazer o suco, jogar semente, tratar a terra, aguar, esperar, ter paciência, é uma série de coisas. E tem sementes que vão germinar depois de muito tempo. Tem árvores que só vão dar fruto 10 anos depois do plantio, né? Então, o trabalho do plantio é muito difícil. Mas aquele que com lágrimas, com sofrimento, planta, vai colher e vai se alegrar. Como eu disse, eu conheço pessoas, não é uma nem duas, conheço várias pessoas que eu acompanhei a vida. Dos privilégios do ministério é que a gente acompanha a vida das pessoas, né? A pessoa participa da vida dela conosco. Então você vê os bastidores da vida da pessoa. Hoje você olha para a pessoa, vê a pessoa tranquila, rindo, feliz, com fotos bonitas nas redes sociais. Você fala, nossa, fulano tem uma vida tranquila, não sei o quê, mas para quem conhece os bastidores da vida daquela pessoa, viu o quanto aquela pessoa sofreu, o quanto aquela pessoa plantou e insistiu, e teve paciência, e foi rejeitada, e porta batendo na cara, e a pessoa insistindo, e a pessoa chorando, e a pessoa ligando, pastor, eu estou desistindo, eu estou desanimando, a gente ora junto, e aí você vê a vida florescendo, as coisas acontecendo, sabe? É gratificante para o pastor participar disso, e é gratificante para mim e para você também não esmorecermos jamais. Vai plantando, irmão. Talvez você está, não sei qual momento você está, se você está no momento do plantio ou da colheita, mas se você está no momento do plantio, vai plantando, vai semeando, mesmo que tenha lágrimas, mesmo que tenha tristeza, continue semeando, seja perseverante, porque aquele que planta vai colher, e o momento da colheita é um momento de felicidade, sabe? Plantemos boas sementes para termos boas colheitas, né? Plantemos sementes que realmente vão nos alimentar. Então, o Salmo 26 é muito lindo e ele tem muita coisa a nos oferecer. Eu quis trazer só esse pedacinho aqui de algumas coisas que Deus colocou no meu coração, de acordo com aquilo que eu pedi a Ele, né? Eu falei, Senhor, o que eu vou falar na live amanhã? Falei isso ontem à noite. E Ele me colocou esse Salmo 126 no coração para a gente meditar aqui. Espero que Ele tenha edificado a sua vida, né? E medita sobre ele, vai trazendo de novo à memória essa reflexão. Leia novamente o Salmo, tenta encaixar esse Salmo na sua vida, e a sua vida certamente vai sofrer alterações positivas para a glória de Deus e para a bênção da sua vida mesmo, tá bom? Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe o motivo, a razão e o momento em transformar e mudar todas as coisas de acordo com um propósito bem maior, que não nos cabe conhecer, apenas confiar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Acrescente-a nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Flávia, aquele abraço. Irmãos Antônio, Raquel, pessoal do Instagram e do Facebook. Aquele abraço. Deus abençoe.